Gente, um feliz ano novo. Bora para estudar bastante Nihongo, que esse ano eu acho que a gente vai conseguir chegar num bom nível de Nihongo, já que ano passado a gente começou lá pro meio do ano com muito vlog, mas esse ano vamos começar desde o início com aula de Nihongo e dicas. Vamos estudar, faz seu planejamento, ver que nível você quer chegar até o final do ano e partiu para a aula. Página 86 peji. Vamos falar sobre tegami. Partiu, hein? Tegami. O renji ga osoku natte moshwake arimasen. O renji ga osoku natte moshwake arimasen. Jitsu wa sengetsu no wari goro kaidan o orioto shitara ashi ga sobete senaka o tsuyoku ute shimaimashita. Jitsu wa sengetsu no wari goro kaidan o 降り落としたら足が滑って背中を強く打ってしまいました。骨は折れていませんでしたが、眠れない日が2、3日続いて、疲れ元気がなくなっていった時にあなたからのハガキが届きました。骨は折れていませんでしたが、眠れない日が2、3日続いて、疲れ元気がなくなっていた時にあなたからのハガキが届きました。だいぶ良くなったので、もうすぐ治ると思います。だいぶ良くなったので、もうすぐ治ると思います。良くなったら、またお食事でも行きましょう。良くなったら、またお食事でも行きましょう。Vocês conseguiram entender um pouquinho? Aqui, como falou sobre cartas, é um pouquinho chato. As pessoas falam um pouquinho mais polido, mas você já deve ter tido alguma ciência do que estava falando, que a pessoa se machucou. Vamos lá. Tegami, carta. O renji ga osoku natte. O renji é legal você saber. Esse o na frente quer colocar a palavra como fosse mais polido. Na verdade, é só renji, tá legal? O renji ga osoku natte moshwake arimasen. Desculpe, sinto muito pelo atraso, pela resposta. O renji é resposta. Osoku natte é atraso, demora. Às vezes no serviço você pode falar osoku natta gomen, né? Tipo, me atrasei, ou fiz algo que acabou demorando. Você pode usar osoku natta gomen, né? Ou osoku natta sumasen. Moshwake arimasen é o nosso gomen nasai, só que bem mais polido. Jitsu wa vem da palavra na verdade. Sengetsu no warigoro. No final do mês passado. Sengetsu é muito legal você aprender. Sengetsu, kongetsu, que é esse mês. Raigetsu, mês que vem. Aprende que é bem importante. Warigoro, por volta do final do mês. Do mês passado, tá? Vou complementar agora. Kaidan o orioto shitara. Kaidan é escada. Oryo é quando você está descendo. Toshitara, então quando estava descendo. Ashi ga subete. Ashi é perna, subete vem do verbo suberu. Escorregou. Senaka o, as costas. O tsuyoku ute shimaimashita. Então a pessoa estava descendo a escada, se escorregou, acontece. E acabou batendo as costas, principalmente se tiver tipo no inverno, que tem muita neve, aí fica bem escorregadio. Ou se choveu, escorrega e acaba se machucando, e aqui acabou batendo as costas. Hone wa orete imasen deshita ga. Hone seria osso, mas aqui ele quer dizer mais na parte da coluna cervical, da coluna em si, da espinha. Então bateu a coluna, mas não quebrou nada. O sentido desse Hone seria osso, mas aqui ele está sendo um pouco mais complexo, assim, mais amplo, tipo a estrutura do corpo, da parte da coluna espinhal, tá legal? Nemorenai hi ga ni sanichi suzuite. Então nemorenai vem do verbo nemuru, que significa dormir. Lembra quando a gente aprende muito nemutai, eu quero dormir? Aí vou te ensinar mais uma palavra, nemui. Nemui é estar com sono. Nemutai quer dizer que você quer dormir. Aí você vai falar, pô, mas é sinônimo, não é não?
Nemutai é quando você quer dormir. Literalmente, eu estou com sono, eu quero dormir. Nemu é quando você está com sono. Mas nem sempre quando você está com sono você quer dormir. Por exemplo, você está vendo um filme mó legal, muito maneiro mesmo. E você quer terminar de assistir ele. Mas você está com sono. Mas você não quer dormir, você quer terminar ele. Viu o significado que é diferente? Nemui, nemutai. Aqui ele está falando que não consegue dormir por 2 a 3 dias mais ou menos. Tá continuando. Suzuite. Sukari genki ga nakunate ita toki ni. Então, quando eu estava completamente sem energia, sem estar bem. Ó, sukari é completamente. Genki, aí você pensa saudável, com energia. Ga nakunate ita toki ni. Nakunate ita toki ni vem do verbo nakunaru. Esgotar, não ter nada. Tokini quando? Então, quando eu estava sem energia nenhuma, anata kara no hagaki ga todokimashita. O seu cartão postal chegou. O hagaki e o tegami não é sinônimo. Tegami é carta. Hagaki é o nosso cartão postal. Tanto que, aí você pensa, mas exatamente isso? Não exatamente. Nas contas de luz, ou algumas contas do Japão, ele vem como hagaki e outras cartas vêm como tegami, exatamente como se fosse uma carta, e outras como um hagakizinho. Eu não sei qual deles, mas tem um que é realmente o hagaki, você abre e tá lá a conta para você pagar. Daibo yokunata no de mosugu naoru to omoimasu. Daibo é quase completamente, não é 100%. Então, daibo yokunata no de. Melhorei bastante, mas não completamente. Mosugu naoru to omoimasu. Mosugu é mais um pouquinho, mosugu mais um pouco, mas já. Naoru vem de curar, to omoimasu. Daqui a pouco já vou estar curado. Fica um pouquinho estranha essa tradução, mas é nesse sentido. Curado, já vou estar melhor. Nesse sentido vai ficar melhor. Yoku natara, mata shokuji demo ikimashou. Quando eu estiver melhor, yoku natara, quando eu estiver melhor, quando eu me tornar melhor, mas então ficou melhor assim. Quando eu ficar melhor, mata o shokuji demo ikimashou. Vamos sair, por exemplo, para comer. Vamos lá, atarashi kotoba, oari, fim. É bem legal você aprender essa palavra, porque ele vem do verbo oaru. Aí como ele está terminado com uri, ele virou um substantivo. Aí você vai pensar, ué, que estranho, era um verbo e virou substantivo? É bem normal, tá? Oari é fim. Kore de jugyo o wari ni shimasu. Kore de jugyo o wari ni shimasu. Vamos finalizar a aula agora. Oriru, descer. Suberu, escorregar. É bem legal você aprender esse verbo, tá? Yuki ga fute michi ga suberiasuku nateiru. Yuki ga fute michi ga suberiasuku nateiru. Nevou e a pista está escorregadia. Yuki ga fute é exatamente que nem chuva, tá? Ame ga furu. Yuki ga furu. É o mesmo sentido. Michi ga suberiasuku nateiru. Então, literalmente, quando neva, a rua fica bem escorregadia. Mas não exatamente porque neva, tá? Aqui parece que é isso, mas de verdade, quando neva, não é o problema. O problema é quando congela, principalmente de madrugada. Fica depois das 11 até as 5 da manhã. Nevou, a neve tá fofinha, então o carro tem tração, o pneu tem tração. Mas o problema é que de madrugada faz tanto frio que a neve congela. E nessa que congela que fica bem suberiasuku, fácil de deslizar, de escorregar. Senaka, as costas. Utsu, bater. Boru o utsu, bater a bola. Nageru, arremessar. Aqui tá como jagar. No mínimo é jogar, tá? Então serve como jogar, arremessar. Basicamente tudo que você faz esse movimento de arremessar e jogar é nageru. Tsuzuku, tsuzuku. Continuar. Então, aqui é tadoshi de doshi. Aqui vai ser ga suzuku. Do lado vai ser o suzukeru. O suzukeru, continuar. Ambos têm a mesma nuance e o mesmo significado, que é continuar. Porém, um é de doshi e outro é tadoshi. Um vai acontecer porque você está fazendo acontecer e o outro vai acontecer naturalmente, sem você fazer nada. Sukari, completamente. Ryori wa sukari nakunatta. Ryori wa sukari
kari nakunata. Acabou a comida completamente. Todoku, chegar. Ga, todoku. O, todokeru. Daibu, muito. Quase completamente. Algo que... Lembra que a gente estudou os vários muitos? Então, quando a gente usa o daibu, quer dizer que quase é algo que está quase completamente. Que é muito. Nihon no seikatsu ni mo daibu nareta. Aqui. O Nihon no seikatsu, o estilo de vida, o cotidiano, daibu nareta. Me acostumei muito, sou quase completamente acostumado. Mosugo, falta pouco, mais um pouquinho. Mosugo, shigoto ga owaru. Mosugo, shigoto ga owaru. Mais um pouco e o serviço vai acabar. Mochoto. Nyuenchu, karada wa ugokanakute mo, onaka wa suku shi, nodo mo kawaku. そして暇のことが一番つらい。入院中、体は動かなくてもお腹はすくし、喉も渇く。そして暇なことが一番つらい。Quando a gente está hospitalizado, a gente realmente fica lá na cama o dia inteiro. Então, o que está falando? Que fica sem se mexer. E que a barriga, onaka wa sukushi. Fica um pouquinho estranho, porque se a gente falar onaka wa sukushi, aí parece que a barriga é pouco. Mas esse sukushi, ele vem da palavra suku, que é esvaziar. Onaka wa suku, que é quando a gente fala que a barriga tá vazia. Você deve ter aprendido a frase onaka ga suita, onaka ga suita. Tanto que aqui, quando usou a partícula wa, ficou um pouco fora do que a gente sempre aprende quando a gente aprende Nihongo. Onaka ga suita. Ou então, onaka ga heta. Aí você fala, nossa, meu sensei ou minha sensei não deixa eu falar onaka ga heta, que é shitsurei. Não é que é shitsurei. É uma forma muito, assim, não é vulgar, sabe? Mas é muito íntima. Sabe quando tem dois amigos e você fala meio que de qualquer jeito, sem se preocupar? Exatamente. Onaka ga heta é dessa forma mais casual, bem casual mesmo. Porém, quando você fala onaka ga suita, é mais polido. Por isso, sua sensei ou seu sensei fala, é feio falar desse jeito. Não é que é feio. É muito, assim, íntimo, sabe? Você tá falando pro amigo, é meio que de qualquer jeito. Não vejo problema de falar onaka ga heta, não, que eu falo. Não vejo problema mesmo. Mas, assim, se você vai falar com o seu líder, com uma pessoa, tipo, aqui no Japão, com uma pessoa muito mais de idade do que você, aí realmente seria melhor você escolher um pouquinho melhor as palavras, legal? Nodo mo kawaku. Nodo é garganta, kawaku é secar. Então quando a gente quer dizer que está com sede, a gente fala nodo ga kawaita. Nodo ga kawaita. Soshite hima no koto ga ichiban tsurai. E não ter o que fazer é o mais árduo, doloroso, o que é mais chato nesse sentido. Mas sinceramente, olha, quando eu tô rimar sem fazer nada, eu gosto, hein? Que aí eu consigo estudar, consigo ver um monte de anime que eu gosto, seriado, filme. Dá pra fazer tanta coisa legal e mesmo, tipo, eu não posso sair. Cara, você pode ficar jogando videogame, pode estar estudando, tem tanta coisa maneira pra você fazer quando você realmente não pode fazer nada. O Goku, movimentar. Kono kikai wa, kono botan o oseba, ugokimasu yo. Kono kikai wa, kono botan o oseba, ugokimasu yo. Kikai é máquina. E kono botan, se você apertar oseba, se você apertar esse botão, ugokimasu yo vai se mover. Eu sei que vou sair um pouquinho de contexto, né? Na fábrica que eu tô trabalhando, a gente trabalha com bastante máquinas e tá tudo escrito em kanji. A minha sorte para aprender rápido, porque o serviço é bem chatinho de aprender. E como tem muito botão para dar start, faz isso, faz aquilo, o que ajudou a aprender mais rápido nesse trabalho é porque eu leio alguns kanjis. Eu não leio todos, mas eu leio bastante. Assim, bastante, mais ou menos, né? Aí nessa, como eu consigo ler, pelo menos eu sei que botão eu tô apertando e o que eu tenho que fazer. Não preciso ficar anotando tudo, sabe? Eu vou anotar para fazer isso. Não, tá escrito ali. Aí eu leio e aperto porque eu sei o que ele vai fazer. Agora, quando você não consegue ler, aí você realmente vai falar, caramba, esse botão faz o quê? Aí se eu apertar aqui, o que acontece? Aí realmente, vai que você aperta e não era para apertar, dá um problemão.
Por isso que saber um pouco de kanji, principalmente para parte de máquina, é legal, porque os kanjis é sempre a mesma coisa. É o botão de dar start, é o botão de parar, geralmente é o botão para subir, para descer, é botão para ir para direita, para esquerda. São botões simples. E outras, tem outros botões também, mas é bem legal aprender alguns kanjis, principalmente de máquina. Vamos lá. Onaka ga suku. Onaka ga suku. Ter fome. Lembra de que a gente aprendeu agora há pouco? Onaka ga suita. Kawaku. Ter sede. Na verdade, tá errado, tá? É nodo ga kawaku. Nodo ga kawaita. Kawaku em si significa secar. Tsurai. Trabalhoso, doloroso. Algo que árduo, não é só trabalhoso não, tá? Kare no shigoto wa totemo tsurasou da. Kare no shigoto wa totemo tsurasou da. O serviço dele parece muito trabalhoso. Não é só trabalhoso, fica um pouco estranho. É árduo, algo que dá trabalho, que é ruim de fazer, que, sabe, é doloroso. Então vai variando o sentido. Renshu, ichi. Kaku ni hairu kotoba o irande kudasai. Ichi, konosaka o tokoro ni yonbinkyōko ga arimasu. Konosaka o tokoro ni yonbinkyōko ga arimasu. Saka é ladeira, tá? Tokoro ni yonbinkyōko ga arimasu. É o correio. Então, alguma coisa, a ladeira, e vai ter o correio lá embaixo. Isoida, se apressar, não. Orita, descer, se eu vou descer a ladeira, combina bem com esse verbo, né? Rasta, correr, não. Tomata, parar. Se você não sabe a resposta, você pode pôr eliminatória. Bom, tomata não faz sentido, se vai parar na ladeira, vai ter um correio lá embaixo? Não. Se você correr na ladeira, vai ter um correio lá embaixo? Sim, não. Fica um pouquinho estranho porque você vai correr. Orita, se você descer a ladeira, literalmente, vai funcionar bem melhor. E soida, se apressar, não. Konosaka o orita tokoro ni yonbinkyōko ga arimasu. 2番、雨で道が安くなっている。雨で道が安くなっている。Pela chuva, a rua yasuku fácil, nateiro fica fácil. Ichi, oti, de cair, koare, de quebrar, modori, de voltar e subiri, de escorregar. Quando chove, é fácil de quê? Aí você pensa, não, então pode ser cair. Também é. Mas antes de você cair, o que acontece com você? Você escorrega para cair, não é? Algo assim, a não ser que alguém te deu um ashibarai, uma rasteira, aí você não escorregou, você caiu, né? Mas nesse sentido, ou você tropeça. Mas aqui, como a gente aprendeu o vocabulário ali em cima, vai ser suberi, do verbo suberu, escorregar. Amede mitiga suberi asuku nateiro. Quando chove, a rua é fácil de escorregar. Samba. Kaze ga tsuyoku kasa no ga oreta. Kaze ga tsuyoku te kasa no ga oreta. Pelo vento ser muito forte, kasa, nosso guarda-chuva, ga oreta, quebrou. Ashi, ou seja, ashi você vai pensar, legal, deve ser a haste do guarda-chuva, né? A perninha do guarda-chuva. Não. A perninha do guarda-chuva não se fala haste. Por mais que a gente pense que parece, realmente parece a perninha do guarda-chuva, mas o Nihongo não se fala. Yubi, dedo, não. Ha, dente, também não. Hone. Aí você pensa, caramba, o osso é o que menos combina. Exatamente, infelizmente se fala assim, tá? Kasa no hone. Aí você fala, nossa, o osso do guarda-chuva. Aí o hone, ele pode ter não seria exatamente o significado, tá? Mas quando você fala caçar no hone, seria a estrutura do caçar. Eu sei. Não se preocupe em aprender isso não, que eu acho meio inútil, sabe? É legal você saber, mas olha, caçar no hone, você sinceramente, você nem vai falar, você vai falar caçar gaureta. Você vai bem diminuir bastante a frase. Você não vai falar caçar no hone gaureta. Fica muito comprido. E ficar aprendendo tanta coisa assim, deixa pra lá. Mas o certo é caçar no hone, tá legal? Seria o esqueleto, a estrutura, o osso, tá bom? E kotai wa 4番です。4. 家にいてあまりと降ってしまう。
Ieni ite amari to futeshimau. Ficar em casa amaria muito. Futeshimau, engordar. O kanji de inu e o kanji de futoru é bem parecido, tá? É fácil de confundir. Vamos lá. Ichi, o gokanai. Se você não se movimentar muito, você vai engordar. Awanai, combinar? Não. Kaeranai, voltar, retornar? Não. Toranai, passar? Também não. Kotai wa ichiban desu. O gokanai. Ie ni ite amari ugokanai to futeshimau. Ie ni ite amari ugokanai to futeshimau. Ni, dochira ga ii desu ka? Erande kudasai. Tsukue, mesa. No kado de atama o ute subete chiga deta. Tsukue no kado de atama o ute subete chiga deta. Então, não tem a quinazinha da mesa? Aí a pessoa bateu com a cabeça ali. Aí, já dei a resposta. Vai ser o te, que é bater, o subete, escorregar. Chi é sangue. Gadeta, sangrou. Então, kotai wa ute. Ni, musume wa shibaraku mosugu nijosai ni naru. Musume wa shibaraku mosugu nijosai ni naru. Musume é filha. Shibaraku, por um tempo. O mosugu, falta pouco. Mosugu é mais um pouquinho. Nijosai ni naru. Nijosai tem outra forma de falar. Hatachi. Hatachi também quer dizer 20 anos. Ambos se usam. Mas se você usar Hatachi, vai ser um pouquinho melhor, tá? Ele é um pouquinho mais polido. A resposta vai ser Mosugu nijosai ni naru. Mais um pouco vai ter 20 anos. Shibaraku é por um tempo. É estranho, né? Ame no hiu wa sentaku shita fuku ga kawakanakute mitsukaranakute komaru. Ame no hiu wa sentaku shita fuku ga kawakanakute mitsukaranakute komaru. Nos dias de chuva, a roupa é ruim de secar ou é ruim de encontrar? O komaru é estar em apuro, ter dificuldade. É algo que vai te dar trabalho. Komata, tipo, deu problema. Nesse sentido. Então, quando é dia chuvoso, principalmente na estação de chuva, ou a época de tsuyu, a gente não estende a roupa lá de fora porque tá chovendo direto. E acaba não secando por isso. Por isso mesmo, esse kawakanakute, que vem do verbo kawaku, secar. Aí aqui tá no negativo, tá legal? Yonban. Sono niusu wa daibu ippai mai no koto nanode mo wasurerarete iru. Sono niusu wa daibu ippai mai no koto nanode mo wasurerarete iru. Essa notícia, daibu, mai, é cedo, tá? Eu sei que aqui eu já dei a resposta, mas daibu mai é cedo. Então você já aprende assim, daibu mai, tempos atrás. Na verdade é muito tempo atrás. Aí às vezes você aprendeu só o mukashi. Mukashi antigamente. Quando eu estava aprendendo Nihongo, bem lá atrás, bem daibu mai, me ensinaram daibu mai muito tempo atrás como mukashi. Só que mukashi antigamente. Mas antigamente, quando a gente fala 100 anos atrás, 50 anos atrás, é muito tempo atrás mesmo. Então, antigamente. Daibu mai é tempos atrás. E pai é cheio, que não faz sentido. Então, essa notícia é de muito tempo atrás e eu acabei já esquecendo. Mo, wasurerarete iru, já esqueci. Tá legal? E a aula de hoje vai ficando por aqui. Desejo a todos um feliz ano novo novamente. Que esse ano a gente chegue lá aprendendo muito Nihongo. Tanto eu aprendendo mais, quanto vocês também aprendendo mais aí do outro lado. Nos vemos no próximo vídeo. Mata, né?